dado o limite de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, mais assim por diante, até chegar em mais n ao quadrado sobre n ao cubo, quando n tende a infinito, esse limite vai ser quanto? E aí você consegue resolver tal limite? Bom, vamos lá para a solução. Esse limite aqui, eu extraí ele do livro do Pisco 9, livro de cálculo, diferencial e integral lá, que tem essas questões de limites bastante interessantes. Trabalha com essa soma aqui dos n primeiros quadrados. 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais assim por diante, mais n ao quadrado sobre n ao cubo, quando n tende a infinito. Tente resolver, envie aí para aquele seu amigo que gosta bastante de cálculo e de desafio de matemática. Então, bora lá. A ideia para me resolver isso aqui é o seguinte: eu percebo aqui em cima eu tenho uma relação que, inclusive no livro do Pisco 9, ele propõe uma expressão conveniente e equivalente a isso aqui de cima, ao numerador. Qual seria ela? Ele fala que 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais assim por diante, mais n ao quadrado é precisamente n que multiplica n mais 1, que multiplica 2n mais 1 sobre 6. Essa expressão aqui que ele propõe lá para substituir. Então, se você soubesse disso aqui, você vai poder pegar isso aqui, substituir aqui e resolver o limite direto. Só que eu não posso do nada chegar aqui e falar assim: a soma dos n primeiros quadrados é isso aqui, ó, n que multiplica n mais 1, que multiplica 2n mais 1 sobre 6. Eu tenho que mostrar porque que é verdade. Isso aqui demonstramos por indução finita, ou seja, eu vou demonstrar por indução finita que isso aqui é verdade. Vamos lá para a demonstração. Primeiro passo da demonstração. Isso aqui eu tenho que colocar que vale para todo n maior ou igual a 1. Se ele vale para todo n maior ou igual a 1, então eu vou fazer o n ser 1. Primeira coisa. Porque na demonstração por indução finita, consiste em analisar um primeiro caso. O primeiro caso é um valor específico atribuído à expressão que torne a expressão verdade. Então aqui eu vou fazer o seguinte: no lugar do n, você vai colocar 1. A partir daqui, 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. O mesmo 1 tem que ser igual. No lugar do n, coloca 1. Então vai ficar 1 que multiplica 1 mais 1, que multiplica 2 vezes 1 mais 1 sobre o 6. Isso aqui vai ser quanto? Bom, 1 tem que ser igual a 1. Por que vai ser igual a 1? 1 mais 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 vezes 2, 6. Dividido por 6 é 1. Então, realmente, se verifica aqui, ó, a igualdade. Vale para 1. Segundo passo. Provar para um caso geral. A famosa P de N. Eu vou supor que a minha P de N seja verdadeira. Implica, se ela for verdade, a P de N mais 1 vai ser verdade também. Então, vamos lá. Temos aqui, ó, 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais assim por diante, n ao quadrado, P de n. E eu tenho que provar que isso aqui implica na P de n mais 1. A P de n mais 1 é você colocar no lugar do n, observe, ó, tinha P de n, agora tem o quê? P de n mais 1. No lugar do n, coloca n mais 1. Então, no lugar do n, coloca n mais 1. Isso aqui vai ficar o seguinte: n mais 1, que multiplica. No lugar do n, coloca n mais 1. Então, vai ficar n mais 1 mais 1. Que multiplica 2, que multiplica n mais 1, mais 1. Porque eu estou supondo que a P de n seja verdade. Se a P de n é verdade, então a P de n implica na P de n mais 1 verdade. E assim, vamos conseguir provar por indução finita. Aqui dividido por 6, que está lá. Beleza, então esse aqui eu só vou arrumar, né? Arrumando esse aqui vai ficar n mais 1, que multiplica, aqui ó, n mais 2, né? 1 mais 1, 2. E aqui vai ficar o quê? Distribuindo, ó, 2n, 2 vezes n é 2n, 2 vezes 1, 2. Mais 1 aqui, 3. Então fica 2n mais 3. Tudo isso aqui dividido por 6. Dividido por 6. Beleza, não fiz ainda nada aí. Eu nem comecei a demonstrar aqui. Só coloquei os passos aqui, ó. Passo 1, passo 2 da demonstração por indução finita. Primeiro, coloquei um valor específico para n, ou seja, n igual a 1 vale. P de n implica verdade, somente se a P de n mais 1 for verdade. Beleza, coloquei aqui no lugar do n mais 1. Próximo passo, fazer o quê? Hipótese de indução. A hipótese de indução vai ser fazer o seguinte. Bora lá. A hipótese de indução, que é o terceiro passo aqui. A minha hipótese de indução
Terceiro passo. Hipótese de indução. Hipótese de indução, né? De indução. Vai ser como ela? Vai ser assim. 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais, assim, n ao quadrado, mais o n mais 1 ao quadrado, ou seja, a minha P de n vai de 1 ao quadrado até n ao quadrado. Então, esse aqui, ó, que eu vou até marcar. A minha P de n, a nossa P de n, ela se compreende de 1 ao quadrado até o n ao quadrado. Então, daqui até o n ao quadrado é a P de n, que eu quero mostrar que é verdade. E isso tudo aqui é a P de n mais 1. Então, eu coloco bem aqui no cantinho, ó, P de n mais 1. Beleza. Se isso aqui é a P de n é isso. Isso aqui é a P de n. A P de n é isso, né? Se a P de n é isso aí, então eu vou colocar aqui o quê? A P de n, que é n que multiplica n mais 1, que multiplica 2n mais 1 sobre 6. Sobre 6. Mais n mais 1 ao quadrado. Só que esse n mais 1 ao quadrado, perceba, eu vou fazer uma malandragem. Do tipo o quê? Do tipo pegar isso aí e multiplicar por 6. Porque eu estou percebendo que aqui embaixo tem 6. Para ficar com o mesmo denominador, eu multiplico por 6 o n mais 1 ao quadrado. Então, n mais 1 ao quadrado multiplicado por 6. Mas não posso do nada colocar esse 6 aí não. Eu tenho que dividir por 6, porque fazendo isso não vai alterar nada da minha expressão aí, ó. Beleza. O próximo passo é fazer o seguinte: pegar um pincel aqui, pegar o piloto aqui e prosseguir com a resolução. Perceba que tem o mesmo denominador, né? 6 e 6. Então eu posso manter e fazer a operação em cima. Então acho que é o seguinte: n que multiplica n mais 1, que multiplica 2n mais 1, mais 6 que multiplica, esse 6 aqui eu vou colocar mais aqui, mais o 6 que multiplica o n mais 1 ao quadrado. E aqui em cima tem um 6 lá do denominador, daquela relação. Isso tudo dividido por 6. Tem o mesmo denominador, então só vou repetir ele aqui. Dividido por 6. Dividido por 6. Agora, eu percebo que eu consigo colocar o n mais 1 em evidência. Você percebeu isso também, ó? N mais 1 e n mais 1 ao quadrado. Então, eu vou colocar o n mais 1 em evidência. N mais 1 que multiplica. Aqui eu coloquei o n mais 1 em evidência, então sobrou o seguinte. Sobrou tão somente n que multiplica 2n mais 1. Sobrou esse aqui. Mais 6 que multiplica. Coloquei um n mais 1 em evidência. Porque tinha 2 aqui, estava ao quadrado, aí ele vezes ele mesmo. Coloquei 1 em evidência, sobrou 1, né? Sobrou 1. Isso dividido por 6 ainda. Isso tudo aqui dividido por 6. Agora, olha só o que eu vou fazer. Eu vou colocar n mais 1 aqui, que multiplica. Aqui você vem e faz a distributividade. Isso vezes esse vezes esse e esse vezes esse. Feita a distributividade, tu vem e tenta fazer operações com termos semelhantes. Ó. N vezes 2n, 2n ao quadrado. N vezes 1, n. Mais 6 vezes n, 6n. 6 vezes 1, 6. Todo mundo dividido por 6. Aqui dividido por 6. Aí quando dividir por 6 aqui, vamos fazer o seguinte. Termos semelhantes aí. N mais 1 que multiplica 2n ao quadrado. Tem que colocar um 2n ao quadrado. Aqui, 2n ao quadrado. Mais 7n, né? 6n mais n, 7n. Mais o 6. Isso tudo dividido por 6. Qual é o nosso objetivo aqui agora? Provar
isso aqui, ó. P de n verdade implica P de n mais 1 verdade. 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, até n ao quadrado vai ser igual a isso aqui. Isso aqui vai ser igual a isso aqui. Ou seja, eu tenho que provar que n mais 1 multiplicado por n mais 2, que isso aqui é igual a isso aqui. Ó. N mais 1 que multiplica n mais 2, que multiplica 2n mais 3 sobre 6. Já tenho n mais 1. Falta só n mais 2 e 2n mais 3. Então implica o quê? Que 2n ao quadrado mais 7n mais 6 é a multiplicação dos dois. Ou seja, 2n mais 3 vezes n mais 2 resultará no polinômio do segundo grau 2n ao quadrado mais 7n mais 6. Mas por que você concluiu isso, Rafael? Porque quando você pega isso aqui, 2n ao quadrado mais 7n mais 6 e divide por n mais 2, tu chega em 2n mais 3. Eu vou provar que é verdade isso dividindo. Então eu vou apagar a primeira parte. Essa parte aqui, se você copiou ou tirou o print, eu vou apagar. Vou apagar até aqui, mas só isso aqui. Isso aqui. Eu vou fazer a divisão aqui. A divisão. A divisão de 2n ao quadrado mais 7n mais 6 por n mais 2. Por n mais 2. Aí tu lembra do ensino médio, que seu professor te ensinou lá. Termo de maior grau aqui do dividendo. 2n ao quadrado dividido por esse cara aqui, por 2, ó, 2n ao quadrado dividido por n, que é o divisor, fica 2n. Multiplica e troca o sinal. 2n vezes n, 2n ao quadrado, passa para cá, menos 2n ao quadrado. 2n vezes 2, 4n, passa para cá, menos 4n. Aqui cancela 2n ao quadrado com menos 2n ao quadrado. 7n menos 4n, 3n mais 6. 3n mais 6, né? Sobra aqui 3n mais 6. Então, vou colocar aqui 3n mais 6. 3n dividido por n é 3. Coloco 3 aqui. 3 vezes n, 3n. Passo para cá, menos 3n. 3 vezes 2, 6. Passo para cá, menos 6. Ou seja, o resto aqui vai ser 0. Vou colocar o zerinho bem aqui. Porque aqui vai cancelar isso com esse. Zerou. Percebeu o quê? Quociente 2n mais 3. Quem está aqui? 2n mais 3. Ou seja, n mais 1 que multiplica 2n ao quadrado mais 7n mais 6 é a mesma coisa que n mais 1 que multiplica n mais 2 que multiplica 2n mais 3 sobre 6. Isso aqui era o que eu queria mostrar. Então, a implicação aqui que eu vou colocar bem aqui embaixo é o seguinte. N mais 1 multiplicado por n mais 2 multiplicado por 2n mais 3 sobre o 6, que era o objetivo desde o início, provar por indução que aquela relação lá é verdade. Então assim você conclui a veracidade. Tá? Que é a demonstração feita por indução finita. Acabou a aula, ou melhor, acabou a resolução? Não resolvi o limite ainda. Só provei por indução finita que eu vou usar essa relação aqui a meu favor, guardar no meu coração e no seu coração também. Para você resolver isso aqui, ó, no seu coração aqui, não deixa ela sair. Então a soma dos n primeiros quadrados a partir de hoje você sabe que é n que multiplica n mais 1 que multiplica 2n mais 1 sobre 6. Para todo n maior ou igual a 1. Provei para indução finita e tá aí. Essa parte eu vou deixar, essa aqui eu vou apagar para resolver o limite. Então bora lá. Fui resolver o limite. O interessante de matemática é você mostrar por que as coisas é verdade. Não falar assim, 1 mais 1 é 2 e do nada a pessoa acreditar que 1 mais 1 é 2. Você mostra que 1 mais 1 é 2. Por identidade de Euler. Dá para mostrar que 1 mais 1 é 2. Bora lá, fazer isso aqui. Então, limite. Já sei que o n tende a infinito. A expressão toda está aqui, ó. Então eu vou substituir. N, que multiplica n mais 1, que multiplica 2n mais 1 sobre 6. Sobre 6. Só que embaixo ainda vai ter um n ao cubo. Cuidado com isso aí. Um n ao cubo. Então vai ficar aqui 6 e aqui embaixo o n a terceira. Esse limite vai ser igual ao quê? Aqui tu vem e distribui, né? Você vem aqui e distribui na manha. Isso aqui, ó. N vezes n vezes 1, e depois para esses caras aqui também. Então, limite, quando n tende a infinito, n ao quadrado mais 1 multiplicado. Ah, não vou distribuir não. Esquece a distribuição. Percebi uma coisa legal aqui.
Não precisa não. Esquece isso aqui, esquece esse negócio aqui. Vou repetir isso aí, ó. N, já percebi um negócio interessante. N que multiplica N mais 1, que multiplica 2N mais 1 sobre... Aqui, você repetir a primeira e multiplicar aqui por esses caras aqui. Pelo inverso segundo, né? Vai ficar 6N ao cubo quando você fizer isso aí. Aquela ideia de fração. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Repete a fração. 6 que multiplica N mais 1, que multiplica 2N mais 1 sobre 6 e multiplica pelo inverso disso aqui. Então fica o quê? 6N ao cubo. Só que 6N ao cubo é a mesma coisa que 6N vezes N ao quadrado, né? É a mesma coisa. Por que você fez isso, Rafael? Já pensando no corte. Que corte foi esse? N com N. Foi embora. Então ficou agora limite, quando N tende a mais infinito, de N mais 1, que multiplica 2N mais 1 sobre N ao quadrado, 6N ao quadrado, perdão, 6N ao quadrado. Então esse aqui vai ficar limite, quando N tende a mais infinito. E agora você vai fazer o quê? Vou pegar cada termo aqui e vou dividir por N ao quadrado. Cada termo. Mas antes eu fazer a distributividade. Agora sim, a distributividade vai rolar. Então esse vezes esse vezes esse. Bora lá. Primeiro passo. N vezes 2N. 2N ao quadrado. N vezes 1. N. 1 vezes 2N. 2N. 1 vezes 1. 1. Beleza. 1 sobre o 6N ao quadrado. Então isso aí dividido por 6N ao quadrado. 6N ao quadrado. Então isso aqui vai ficar o seguinte. Vai ficar N tendendo a mais infinito. Limite, quando N tende a mais infinito, aqui vai ficar 2N ao quadrado, N mais 2N, 3N, né? Mais 1 sobre o 6N ao quadrado. O 6N ao quadrado. Agora sim eu vou apagar aquela parte lá de cima, para eu terminar de resolver o limite. Isso aqui vai embora. Então apaguei. Já demonstrei isso aqui, então dá tranquilo. Vem aqui em cima, limite, quando N tende a mais infinito, vou pegar cada termo aqui e vou dividir por N ao quadrado. Ou seja, o de cima todo dividido por N ao quadrado, então vai ficar o quê? 2N ao quadrado, olha só, 2N ao quadrado, dividido por N ao quadrado, mais 3N, dividido por N ao quadrado, olha só o que eu vou fazer, eu vou colocar N vezes N, mais 1 sobre N ao quadrado, dividiu todo o numerador por N ao quadrado, Agora eu vou pegar e vou dividir o denominador por N ao quadrado, então vai ficar 6N ao quadrado, dividido por N ao quadrado. Vou apagar a hipótese de indução, isso aqui, só para terminar de resolver. Beleza, apaguei isso aí. Então aqui fica limite, quando N tende a infinito. Lá em cima, 2N ao quadrado dividido por N ao quadrado. Cortou. N com N. N ao quadrado com N ao quadrado. Então isso aqui ficou o seguinte, ficou 2 mais. Olha só o que eu vou fazer. Eu ainda vou contribuir aqui, catalisar. Catalisar foi pancada. Esse aqui tem um catalisador do conhecimento aqui. Por quê? Se você esqueceu aqui de propriedade dos limites, eu vou recordar com você. Aqui tem a soma, né? O limite da soma é a soma dos limites. O limite do quociente é o quociente dos limites. Então, eu vou colocar limite de 2 quando n tende a infinito, mais limite quando n tende a infinito de 3 sobre n, que sobrou lá, mais limite de 1 sobre n ao quadrado quando n tende ao infinito. E essa galerinha toda aqui está dividida ainda, toda ela dividida por limite, quando n tende a mais infinito, de 6 sobre 1 aqui, nada. 6 aí, tá de boa. Então tá de boa. Você poderia fazer direto, mas eu quero colocar as propriedades para você lembrar. Apagando o restante. Apaguei o restante. E agora eu falo o seguinte, vou terminar a questão. Limite da constante, quando n tende a infinito, 2.
mais limite de 3 sobre n quando n tende a infinito, 3 sobre n, 3 sobre infinito tende a zero. Mais, aqui é a mesma coisa, limite de 1 sobre n ao quadrado quando n tende a infinito, vai tender a zero. Então vai ficar 2 mais 0 mais 0. Sobre limite da constante 6 quando n tende a infinito é 6. Então vai ficar 2 sobre 6. 2 sobre 6 eu posso simplificar por 2 em cima e por 2 embaixo. Então vai ficar 1/3 direto. Então, limite, quando n tende a infinito, de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado até chegar aqui, n ao quadrado sobre n ao cubo, ou seja, a soma, o limite da soma dos n quadrados, n primeiros quadrados sobre n ao cubo, vale 1/3. E está aí a resposta do problema. Bastante interessante. Então, aquela relaçãozinha lá, chamada de fórmula para os n primeiros quadrados, é importante para resolver essa questão aqui de cálculo, bastante interessante. Então, eu creio que você ficou mais inteligente. Por quê? Trabalhamos aqui com indução finita, princípio, o PIF, princípio da indução finita, para resolver essa questão aqui e ainda mais na questão de limite. Fui!